Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? É isso mesmo, gente. Maratona de lives em plena quarta-feira, Rafa. Em plena quarta-feira, meu querido parceiro já entrou. Armando, eu vou te chamar, Michelangelo já tá na área. Eu vou chamar o Armando aqui primeiro, pra gente bater um papo aqui rápido, nós dois. Cadê tu, Armando? Peraí. Peraí, que eu vou te chamar. Gente, hoje a gente fecha a nossa maratona de lives, a nossa quarta edição do Movimento por Mais Felicidade. Ô, produção, tá te dando um negócio aí? Tá me dando um negócio. Tá. Boa tarde, boa noite, depende, e boa quase madrugada, depende de quem está entrando e assistindo. E a live hoje ela é internacional, então a gente tem alguns horários diferenciados. Exatamente. Mas tá dando, sabe que eu estava numa aula online agora e eu estava numa ansiedade, assim, a aula disse, nossa, por que eu tô tão ansioso, gente? O que está acontecendo? Eu tô numa ansiedade diferente hoje. Acho que é pelo fato de ser, talvez, a última. A gente tem disso, também. Né? Porque a gente inventa moda, né? A gente tem esse problema. Né? Mas eu penso sempre assim, Rafa, se a gente tá ansioso é porque ainda faz bem pra gente, porque a gente gosta de fazer isso. Exatamente. E é um super prazer, a gente vai receber a Donatella aqui, o Michelangelo, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo. São amigos muito queridos, né? Que, sabe o que eu acho legal disso? É que eles estão agora, nesse momento, 4 horas aí na nossa frente, né? Em relação ao horário. E, poxa, a gente viu eles participando aí das nossas lives, que eram 8 horas da noite. Isso traz uma felicidade danada, né? Ver... Opa, desculpa, eu tô me perdendo. Aí, agora sim. Opa, eu tô vendo uma porta, mas tudo bem. E a gente vê agora grandes profissionais assim, acompanhando o nosso trabalho, é muito legal, né? É muito legal. O Michelangelo é um amigo já de mais de 10 anos. Tem uma história bem interessante, mas acho que não vai caber nessa live hoje, mas tudo bem. Não vai. Uma outra. Não vai caber. Não vai caber. E não vai caber, a gente já sabe que não vai caber. E a Donatella é uma pessoa sensacional. Eles são um casal incrível, são incríveis. São incríveis. E qual que é o tema da live hoje? A sua própria imagem e semelhança. Cada pessoa tem no seu interior, no seu mundo interior, uma imagem de si que ela transmite para o mundo. E muitas vezes, talvez a gente não esteja transmitindo a imagem que a gente gostaria para o mundo por várias interferências de traumas, de crenças, das nossas relações. E a gente vai conversar com eles para a gente poder entender um pouco melhor esse como. E muitas vezes a gente sofre com essa imagem que a gente não se sente representada pela nossa própria imagem, né, Rafa? É a foto que a gente cria de alguma situação. A gente vai chamar os dois para contar isso tudo pra gente, né? Que eles vão dar uma verdadeira aula aqui para nós. Michelangelo, meu querido, Donatella, bora lá, diretamente da Itália. Vamos que vamos. Oba! Olá! Olá! Boa noite, como é boa noite aí? Boa noite. Boa noite. Aqui tá noite. Não, mas em italiano como é boa noite? Buonasera. 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 Buonasera a tutti. Muito bem. Mas de verdade Buonasera que é a tutti. noite assim vai ser boa noite. Mas na Itália tu vai dizendo boa noite só antes de ir dormir, de verdade. De ir pra cama dormir. Assim tá bom. Buonasera. Buonasera. Entendi. Gente, tá frio aí, né? Bastante. Bastante. Hoje tá nevando na montanha, assim, aqui tem um vento e um frio. É inverno. Eu adoro frio e todo mundo briga comigo, porque quem sente frio mesmo acha terrível, né? E quem gosta de frio é turista. É assim por toda coisa da vida. É bem por aí. É, assim. Concordo plenamente. Isso. Precisaria trocar um pouco, né? Tu manda aqui um pouco do calor, nós vamos mandar para ti um pouco de frio, né? Assim, a gente troca. Eu acho que devia ter um equilíbrio aí. Isso, vamos equilibrar um pouco. Gente, que prazer receber vocês aqui. Muito obrigada. Bastante prazer. Eu que agradeço. Bastante felicidade. A gente está muito feliz, está muito honrado de ter vocês dois. Poxa, dose dupla, assim.
né? Para fechar a nossa maratona, que eu tenho certeza que vai ser com chave de ouro, que vai ser com uma mensagem muito linda. E pessoal que tá com a gente, pega esse aviãozinho aí, ó, manda pra galera, que eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir aqui o que Donatella e Michelangelo vão falar pra gente, né? Eu gostaria que vocês se apresentassem. Tá bom? Gente, muito obrigada pelo convite. Eu já disse isso, eu agradeço muito. Esse tema é uma coisa que para mim é muito importante. Eu tenho no coração, eu amo o meu trabalho, assim, eu quando consigo condividir, eu sempre estou feliz. Assim, eu me chamo Donatella, eu sou italiana, faço mais que 20 anos que eu trabalho no âmbito holístico, sabe? Eu me ocupo de várias técnicas e faz alguns anos que eu toco essa parte do counselor, que é um facilitador, ajuda, aconselha em fazer um percurso pessoal. E o meu âmbito de especialização é o lado da alma, é o seu linguagem, todo aquele lado imaginal, no sentido que a nossa alma fala através das imagens. O sonho, a parte criativa, a gente já falou sobre esse sentido, tudo aquilo que é esvilupado do lado do nosso cérebro direito, do lado direito, aquilo que é a sua competência artística, da fantasia, da criatividade, é tudo aquilo que a nossa alma usa para se exprimir e permandar alguma sensação, informações. Isso. Esse é o tipo de trabalho que eu tô fazendo nos últimos anos. Eu tô vendo que todo mundo está precisando bastante, porque precisa se conhecer até através esse tipo de parte que cada um de nós tem. É isso? Isso. Não, estou por aí. Não, é que travou um pouquinho, gente. Tá travando um pouquinho. Tá e aí travando? A gente fica um pouco no delay. Um pouquinho, no delay, só isso. Michelangelo, por favor, e você? Qual é a tua história? Quem é o Michelangelo de Oliveira? Eu sou o Michelangelo de Oliveira, tenho 40 anos, sou casado com a Donatella, sou um outro integrante das Tartarugas Ninja, né? Já que a gente é Michelangelo e Donatella, né? Então, hoje sou professor de educação física, formado desde 2004, então, né, tem alguns anos aí de formação e de experiência, né? Então, o mais legal, assim, né, que é o que a gente tem que falar hoje, né, é que eu só descobri realmente o que eu vim fazer, assim, com a minha alma, né, foi quando eu vim aqui na Itália e eu comecei a trabalhar com a educação física, né? Porque eu não sabia que eu ia trabalhar com a educação física, né? Eu sabia que eu ia chegar aqui nesse país, enfrentar novas coisas, novos desafios, mas eu tinha dentro, assim, do meu coração, vamos dizer assim, da minha alma, o fato de querer trabalhar. Então, já que o tema hoje, o movimento traz felicidade, é isso, né? Um dos meus objetivos quando eu consegui entender que os meus clientes aqui da Itália, né, eles chegavam de um jeito e saíam felizes, né? Então eles chegavam tristes, então através de movimentos muito simples, porque eu não tinha todo o equipamento que eu tenho hoje, né? Eu não tinha uma academia à disposição, eu tinha alguns kettlebells, que é a minha especialidade, eu sou especialista, né, em kettlebell, uma das ferramentas que até tem uma camiseta que se chama Kettlebell em Grapa, por causa disso, né? Isso. Sensacional. Então, é isso, assim, esse assim, quando eu descobri realmente que o meu trabalho era levar felicidade para as pessoas, ou como professor de educação física, né? A gente conseguir mudar essa pessoa, o fato de se ver, né? Foi o que eu
e percebi que eu estava fazendo a coisa certa e consegui me olhar de um outro jeito. Já que a gente vai falar da sua imagem, né? Foi como eu percebi o fato de me olhar. Mas eu acredito que a Donatella tem bastante coisa que ela vai falando e aí a gente vai colocando assim como é que é trabalhar com o fato dela ser consular e eu ser um personal trainer e a gente conseguir descobrir essas dores que as pessoas têm fisicamente, que às vezes não são só fisicamente. Pois é, o Michelangelo terminou aí falando da imagem, né, que nós temos. Então, a minha primeira pergunta seria essa, que imagem é essa que as pessoas têm dentro de si? O que são esses retratos? De onde é que eles vêm? Como é que eles são construídos? Isso. A gente, quando falou antes sobre essa nossa live de hoje, já se contou um pouco de história, né? Assim, nesse sentido, gente, eu tento um pouco simplificar. E eu acho que para tudo nós tem, já falei com você disso, 4 tipos de trauma muito importantes. Pode ser um trauma pessoal, ok? Que pode ser na minha vida aconteceu que um cachorro me mordeu. Assim, cada vez que eu vou ver um cachorro, de hoje para frente, eu vou ter medo, porque eu tenho essa memória, essa foto dessa vida, onde aconteceu isso. Eu fico com essa imagem. Ou pode ser um outro tipo de trauma, aquele que se chama transgeneracional, no sentido de um antepassado que passou por isso. Assim, pode ser um vô que foi em uma guerra e contou uma história que deu uma foto, uma imagem para toda a família. Ou pode ser até um outro trauma ainda, um trauma, eu vou chamar ele de coletivo, da coletividade, trauma do mundo. A gente agora está passando um trauma, por exemplo, de doença, ok? E depois tem ainda um quarto trauma, que é aquilo que pode ser do karma e de uma vida passada. Assim, desse tipo de trauma, cada um de nós pode ter entre si uma imagem. Essa imagem vai sendo distorcida cada vez que ela vai incomodando, entrando na vibração com uma situação da nossa vida pessoal, ok? Assim, o que precisa fazer? Cada um de nós, com a guia, por exemplo, de um counselor, que se ocupa dessa área de trabalho, que é a área da alma, pode ir encontrar essa imagem, reconhecê-la e depois dizer, ok, vamos fazer um trabalho para conseguir ficar em paz com essa imagem. Ok? Assim, não é só trauma que pode criar imagem, porque imagem são as memórias, as fotos da nossa vida, ok? Mas aquilo que é distorcida e que vai incomodando sempre chegou de um trauma. Por quê? Porque ainda a gente não está em paz com aquela imagem. Isso cria depois como eu posso dizer, uma forma de relacionamento entre nós com essa imagem que está na nossa alma, mas que está distorcida, e a realidade de fora. Assim, cada vez que alguma situação vem e vai estimulando aquela área daquela imagem distorcida, nós vamos sofrendo de alguma forma. Pode ser uma forma física, pode ser um ataque de pânico, pode ser dor de cabeça, pode ser um deságio, uma sensação ruim que a gente diz, eu não estou me sentindo
não tô me sentindo bem nessa situação, não tô me sentindo bem nessa casa, não tô me sentindo bem com essa pessoa que eu conheci, que foi me apresentada agora, sabe? Todas aquelas situações estranhas que a gente alguma vez não consegue dar uma explicação racional. Porque isso com o racional não tem nada. Certo. O trauma nem sempre ele é consciente, né, Donatella? Eu posso ter alguma história de vida que eu não possa, por exemplo, aconteceu alguma coisa quando eu era bebê, Sim. Ou comigo ou com um familiar, Exatamente. e eu não tenho essa informação, mas eu sei que alguma coisa de errado acontece, eu não sei explicar o que é. Casos de depressão e ansiedade, por exemplo. Depressão, assim, eu não sei por que eu tenho depressão, mas eu entro em estado de depressão, mas eu não sei explicar por que eu sofro com depressão. Que geralmente a depressão, que é diagnosticada a depressão, é que a pessoa não sabe explicar por que ela está se sentindo daquela forma, né? Isso. A depressão é uma das primeiras doenças da alma. Só que, sobretudo, do lado ocidental do mundo, a depressão tem que ser curada, ser tratada com algum remédio, muitas vezes usa remédio, e muitas vezes fala com um psicólogo, que pode ser muito útil, mas na maioria das situações, a depressão chega depois de um tempo muito, muito longo, onde antes a nossa alma tentou de falar com nós através de imagem que não foi escutada, que não foi, como é que eu posso dizer, colocada em paz, ok? Uhum. E que depois, sabe, a nossa alma diz, tá, tudo bom. Essa não me escuta. Ok, sabe o que? Eu desligo. E depois, o que acontece? O ser humano fica daquele jeito deprimido. Porque a palavra alma significa dar uma forma de animação. Sim. O sentido da alma é aquilo de dar, de animar, de dar, ok? De dar sentido para as coisas, energia. Vontade de fazer, dizer, eu tô me sentindo animado nessa coisa, ok? A depressão é o contrário. Tu não consegue mais ser animada naquela coisa, ok? Isso acontece porque a alma, como é que eu posso dizer? Ela diz, perfeito, eu desligo. Eu paro de dar informações e de estimular ele a se animar, a corrigir essa coisa que não está indo certa. Ok? Isso. Só que não é muito comum falar sobre a depressão nesse termo. É uma coisa um pouco nova, um pouco diferente. Assim, eu acho que trabalhar sobre a depressão é uma coisa muito importante, trabalhar com as imagens e fazer coisa muito criativa para conseguir passar para frente do cérebro que, se não, analisa tudo, pedacinho por pedacinho. Alguma vez precisa parar de analisar e só escutar o que se sente. E esses traumas que a gente vive aí, né, muitas vezes a gente sabe até o que é, muitas vezes, como o Simael falou aqui, né, de forma inconsciente, você não entende o porquê você tem aquele sentimento em relação, né, ao que acontece, e muitas vezes ele pode ser agravado, digamos assim, pelo trauma social, né? Por exemplo, como que a gente vive hoje em relação ao Covid. Sim. Vai piorando esse trauma e levando a esse maior índice de depressão, digamos assim. Sim, muito bem. Gatilhos, né? Poderia chamar de gatilhos também, né? Sim, se tu vai pensando agora, refletindo, se tu tem um trauma transgeneracional no sentido de um antepassado, ok? Que passou por um tempo de doença.
Ele contando do que tu era pequeno, te falando, eu lembro quando na guerra foi aquela doença e a gente, papim, papá. E você, escutando, criando uma imagem entre você, ok? Agora chega o Covid, o mundo tem um trauma, que é o trauma da doença, e você entra em uma relação com o trauma do mundo, com o seu próprio trauma, sendo que já tem uma foto, já tem uma memória de doença por causa da história que foi contada durante o passado. Entende? Assim, tu entra numa relação. E o que acontece? Se tu não tá em paz com essa coisa que já tu tem na tua memória, a situação do Covid para ti vai ser uma tragédia, porque tu vai criando uma ansiedade maior, ok? Muito mais grave. Pode ser muito mais grave. E da sua preocupação da doença, porque tu já tá com trauma. É isso? Isso, sim, Donatella. O que a gente vê muito assim, um exemplo, né? Vamos dizer assim, o Armando é muito parecido com o avô dele, o comportamento isso é do terrível, avô. falar assim. Isso diz assim, ele é igual o tio aquele. Ou até aquelas histórias trágicas. Vocês lembram daquele tio que fez isso, e agora o Armando está fazendo isso. E você fica sendo alinhado Sim. com aquele tio, com aquele parente, o bisavô, o tataravô. Sabe, até aquelas informações que alguma vez se faz na família, tipo, a tua mãe estava com câncer, ela morreu por causa do câncer. Assim, a filha tem que ficar com a mesma doença, entende? Olha, gente, me entenda, eu não quero dizer que não precisa ir de um doutor fazer, ok? E fazer controle e fazer prevenção. Isso é perfeito, tem que ser feito. Mas, cada vez que te diz, tua mãe aconteceu isso, tu tem uma hereditariedade, ok? Hereditariedade. Com isso, pac, dá uma foto, ok? Tu faz uma foto, uma imagem imprimida de doença. Isso tu não faz querendo fazer, mas querendo ou não querendo, tu faz. A tua alma vai registrando. E se tu tem um trauma no teu passado onde tu já morreu por causa de uma doença, isso vai ativando tudo o mecanismo, entende? Por isso eu digo, e depois vou explicar como é muito importante fazer paz com as imagens que a gente tem. É nesse sentido criar uma imagem só que seja da sua própria semelhante. Não semelhante como aquilo que aconteceu de um passado ou de um seu próximo, entende? Tem que ser a sua imagem. Isso acontece só se cada imagem que tu tem distorcida vai parar de incomodar o seu caminho na vida. E são essas fotos que criam as nossas crenças limitantes e que criam, de fato, a nossa história, né? Por isso a frase, você faz, né? Você cria a sua própria história. Sim, a sua própria história. Cada um de nós tem que fazer isso. Senão vai contar a história da doença da sua mãe. Vai reagindo cada vez, não vai agindo a sua própria imagem, ok? Vai criar uma reação por causa de um trauma que tem uma imagem distorcida. Não é a sua verdadeira escolha, não é a sua verdadeira livre escolha de vida. Ok? Sabe que eu acho isso incrível, porque eu discuto muito isso. Né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um filho de 13 anos. Aí toda vez que alguém me diz assim,
Nossa, o teu filho é parecido com... Não, o meu filho não é... O meu filho é meu filho. Eu tento sempre fazer os cortes, sabe? Não, meu filho é meu filho. Não, não, não. Ah, porque ele se comporta que nem o teu pai, não sei. Não, o meu filho é o meu filho. Óbvio. Ele não é parecido com ninguém, ele não se comporta como ninguém. Ele se comporta como ele se comporta e ele é parecido com ele mesmo. Então eu fico tentando quebrar sempre essas informações. E não passar para ele, né? Porque não adianta nada eu fazer isso e olhar para ele e dizer assim, meu filho, tu tá fazendo igual o teu tio lá que não fez o que você quer. Não, porque isso então não não vai adianta nada. cortando, né, a afetividade Não vai pra cortando. gente. É óbvio que É. entre uma família tem alguma coisa que é semelhante, alguma modalidade tu aprende. Fisicamente nós vamos ser parecidos, né? A gente Alguma vez traz o a jeito genética. de falar, isso é uma coisa Claro. boa, é maravilhoso, mas isso não significa que tu tem que fazer o mesmo erro do pai ou a mesma coisa. Tu é uma criatura diferente. Cada um de nós é único. Não existe outra coisa. No seu bem, no seu mal, tu é único. Porque isso pode ser pro bem, alguém se espelhar com algum parente e dizer, nossa, se eu sou parecido com ele e ele faz sucesso, ele é uma pessoa positiva, uma pessoa alegre, eu me espelho nele e isso pode ser positivo, mas pode ser negativo. E dizer assim, nossa, eu sou parecido com aquele parente ali, o que vai ser da minha vida? Isso. E aí você já vai criando um comportamento mental de acreditar que aquilo vai ser o teu futuro, o teu processamento, né? Na família, alguma vez acontece, eu acho que traduzido vai ser ovelha negra, né? Ovelha negra. Ovelha negra da família. Se tu vai dizendo para uma pessoa a vida inteira, tu é como o tio que era a ovelha negra da família. Tu vai sendo... Tu vai se comportando como uma ovelha negra. Entende? Assim, eu tô vendo, seria uma heredidade emocional? Seria isso? Sim, de uma forma é uma heredidade emocional. Até isso. É interessante isso, porque a gente pega dentro das famílias que às vezes a pessoa fala assim, nossa, é tão parecido com o pai, e aquilo gera um orgulho, né? Às vezes é difícil de sair, de você se perceber saindo daquela situação e falar assim, não, mas isso aqui, eu posso fazer uma foto diferente disso daqui. Eu posso criar uma outra realidade, porque muitas vezes as pessoas se entregam à realidade da família. E isso vira como que a gente pode dizer? Talvez ali uma forma de falar assim, eu não vou mudar, não, porque minha família toda é assim. É como se fosse um comodismo. Mas a pessoa ela pode sair dessa realidade, né? Sim. Olha, eu vou fazer um exemplo. Se tu tem alguma família que se tu vai vendo, tipo o avô, o pai, todo mundo tem o arquétipo do guerreiro. E a família inteira vai fazer luta a vida inteira. Entende? Mas por que acontece isso? Porque ninguém consegue entender que está tendo uma foto de um arquétipo de um guerreiro entre si e está continuando a se espelhar em uma vida onde tem que lutar. Lutar e lutar. Porque um guerreiro luta. Entende? Luta pode ser por alguma coisa muito, muito boa, por algum princípio, vai lutando para a paz, vai lutando para a saúde da gente, vai lutar para garantir a liberdade, a segurança na gente. Não é uma coisa negativa, uma coisa ruim, mas vai lutar e depois se essa pessoa eu conheço, fala comigo e me conta, me diz, sabe, eu tô muito cansado de lutar, porque na minha vida eu sempre lutei. Muito bom. Depois a gente vai tirar as cartas, por exemplo, vai falar sobre a imagem do antepassado. Então, um passado de arquétipo de luta e de guerreiro. E ele te conta a sua história e tu vai vendo que ele tem aquela imagem e que ainda aquela imagem não fica em paz. Assim, tu tem que desligar aquela coisa, entende? Desligar. Alguma vez é como se alguma pessoa teria entre si uma sorte de
julgamento. Sim, estava sempre sendo julgado. Ok? Um julgamento. E assim, por isso, continua indo para frente desse jeito. Como se parar com esse sentido seria uma coisa ruim, né? Seria como trair alguma coisa que, um honra antigo que tu tem que ir para frente desse jeito. Mas quando tu cansa de lutar, significa que a tua alma tá te dizendo: beleza, gente, aqui a vida é outra história. Agora tu tem que escrever uma história diferente. E se libertar disso. Sabe que eu brinco, Donatella, que é o seguinte: se você em algum momento da sua vida não parar para olhar para isso. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando eco? Não? Tá ótimo. Bem? Nós estamos ouvindo, não sei se a gente tá ouvindo bem. Não, é que parece que eu tô ouvindo a minha própria voz. Ah, tá. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu brinco que é o seguinte, né? Eu brinco não, né? Eu acredito que isso aconteça porque isso aconteceu comigo e eu agora entendi. Uma hora a gente aprende, né? Tem que ter a hora que a gente já começa a aprender. É assim, enquanto você não parar para olhar para essas situações da sua vida e fazer esse entendimento, fazer essa ressignificação, e você não querer olhar, você ser teimoso, você ir brigando contra, eu sempre brinco assim, ó, o universo ele vai te empurrar de qualquer jeito. Ou você vai rolando, porque aí você vai aos trancos e barrancos, vai rolando porque ele vai te empurrar, não tem outro jeito. Ou você para e diz assim, não, calma aí, vamos caminhar junto aqui, vamos parar de me empurrar, que não precisa mais empurrar, que eu vou olhar para isso agora e a gente vai caminhar junto. Né? Então eu vejo assim, eu vejo muito assim, quanto mais você resiste a olhar para isso e entender qual é o seu papel, entender quem é você de verdade, mais você sofre. Não quer dizer que quando você parar para olhar para si, vai ser assim, nossa, que maravilhoso, agora estou olhando para mim, tudo é lindo. Não. Você vai ter que olhar para coisas que te incomodaram, que te fizeram mal, né, que te fizeram sofrer. E isso é desconfortável. Mas eu acredito que isso é menos desconfortável do que você ir sendo empurrado aos rolos pelo universo, né? Eu acho também. Até porque a gente já disse, eu acho que não precisa aprender através do dor. Eu acho que se pode melhor escolher de aprender por prazer. Não é? Assim, pelo amor de Deus, todo mundo passou por um tempo que não foi muito agradável. A gente fez experiência que não é sempre fácil. Todos nós passamos por parte que é difícil, né? A gente falou que se fala da floresta negra das almas, aquela parte de nós preta, com pouca luz, onde a gente não consegue com facilidade entrar e conhecer e entender. Mas é muito, muito importante conhecê-la, porque de verdade, aí alguma vez eu acho que a gente vai encontrar o seu máximo ponto de força, sabe? Aquele lado que nós achamos ruim é a nossa ressourça, nosso lado melhor, sabe? Aquele lado preto, aquele lado escuro. Sabe? Tipo Star Wars. Assim, aquele lado escuro. O lado negro da força. Lado negro da força. Alguma vez, que todos nós temos, né? Nós temos, todos nós temos, né? Todo mundo tem. E não é negro no sentido ruim, sabe? Porque tem que parar de julgar. É bom, não é bom, é bem ou mal, não é. É só um lado onde a gente não foi. Pesquisando, olhando, conhecendo. Isso não é um lado ruim. É um lado só difícil, desconhecido. Mas tem que conhecê-lo, fazer amizade, corrigir, fazer paz e depois ir para frente mais forte que antes. Eu te reconheço, né, Donatella? É interessante isso, porque tem muito aquela coisa do senso comum de falar assim, só vai crescer se tiver sofrimento. Né? Só vai crescer através da dor. E isso é um senso comum que as pessoas falam isso. Você precisa sofrer para crescer na vida. Isso é uma outra foto que a pessoa tira e ela acredita nisso. No treinamento físico, né? No pain, no gain. Exato, exatamente.
Não, isso é terrível. Eu, quando vejo a gente sofrer ou me fala de sofrimento, eu digo, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. E, sabe, muitas vezes, eu também me ocupo de massagem, ok? Assim, quando a gente, a primeira vez que fala, eu vejo que tá cheio de dor no corpo, cheio de dor de cabeça, que tá sofrendo, eu digo, pelo amor de Deus, primeira coisa a gente vai fazer massagem, ok? Assim, tu vai fazendo uma boa respiração, relaxa, sente um pouco de prazer, tira um pouco de dor e depois a gente vai falar sobre o nosso a dificuldade daquele momento, ok? E a gente vai entender de onde tá falando, o que tá tentando te dizer. Mas antes de tudo, tu tem que sentir um pouco de prazer, porque senão o cérebro bloqueia tudo. É porque se você leva a pessoa para um momento de relaxamento, até a forma dela de se expressar depois vai ser melhor para a alma do que se ela tiver ali em estado de alerta e até com raiva daquela situação. Isso, porque desliga, né, daquele sentido do sofrimento e vai pesquisando a sua imagem de coisa agradável. Sabe, quando tu sente um prazer, quando tu tá sentindo prazer, tu vai pesquisando na tua memória toda aquela coisa boa que tu passou na vida. Até o sabor, o cheiro, cheirar uma coisa que tu diz, ai meu Deus, que bom esse cheirinho aqui, ai que bom esse tipo de comida, ah que bom fazer esse tipo de coisa. Gente, não tem que se treinar em fazer, em escolher coisa que gosta de fazer, não o contrário. Não tem que ter aquela, sabe, resistir. Resistir não. Se tu não gosta, tem que tirar aquela coisa da tua vida. Óbvio, não pode ser tudo perfeito. Alguma vez tem que ter paciência por alguma coisa que está nos incomodando. Mas a gente tem que procurar de viver uma vida que gosta de viver. Não resistir com coisa ruim. Nossa alma não quer isso. Nossa alma quer ficar bem. Nosso corpo também. Mas a gente vive numa sociedade que nos impõe algumas normas, né? Sim. Então, se, por exemplo, o Armando hoje disser assim, vou largar tudo e vou viver no meio do mato lendo carta para as pessoas, porque isso é o que me vai fazer feliz. As pessoas vão dizer, o Armando enlouqueceu. O Armando pirou, o Armando tá louco, alguém ajuda o Armando que ele tá com problema. Por sorte, eu alguma vez gosto de louco que faz isso. O mundo tá precisando de gente que vai se liberar assim, um pouquinho. Mas eu vejo muito que hoje o mundo tá pedindo que a gente mude essa energia. Sim. Eu acho que a pandemia ela é um sinal, é uma informação que a gente precisa olhar para ela e entender que informação ela está nos passando. Eu entendi quando a pandemia veio, a primeira palavra que vinha na minha cabeça é assim, ó, cuidar da saúde. Isso. Preciso ser uma pessoa mais saudável, emocionalmente e organicamente, fisicamente. Isso, sabe, daquele então foi uma preocupação. Das imagens. As imagens que o mundo está mostrando, que é uma imagem coletiva, ok? Que é a soma de mais um ser humano, da humanidade. Agora o que ela está mostrando? Que a humanidade está doente. A humanidade está doente. Porque está em uma forma de desarmonia muito grande, muito importante. Porque parou de se sentir, parou de viver a sua própria imagem. Tanto que eu tenho uma... O ataque principal é sobre um órgano que é o pulmões, e o pulmões é traduzido um órgano que está muito conectado com o lado espiritual. O lado espiritual está conectado com o princípio, o valor, essa ideia. Entende? Tudo aquilo que chega, aquela inspiração que tu fica assim e diz, meu Deus, eu não sei porquê, mas sinto que eu tenho que fazer isso.
Eu entendi que, sabe, aquela que tu disse, eu tive uma iluminação hoje, ok? Aquele tipo de sensação que tu tem, aquilo é o espírito que tá te falando e te dizendo, escuta, tu tá aqui para fazer esse percurso. E a alma aí vai ajudando e dizendo, muito bem, eu vou animar essa ideia que chegou, ok? Essa iluminação que tu tive, agora eu, que sou a tua alma, vou te animar. E o teu eu, que nessa vida, nesse caso, para mim, é Donatella. Donatella agora vai fazendo e mostrando para o mundo essa ideia que chegou. Animada da sua própria alma, através das imagens e a sensação. Entende como? É assim que funciona. Por isso eu digo que conhecer a dinâmica das almas é muito importante, porque ela de verdade anima até as ideias, a intuição. Perfeito. Olha, eu acho maravilhoso. Eu também. A gente tá aqui. Acho que eu e a Armando, a gente nunca ficou tão quietinho, tão caladinho, né, Armando? Eu quero só aprender. Eu tô só aprendendo. Sabe por quê? Eu vou dizer assim, ó, o que acontece? Eu acho que isso é o parar para pensar em si mesmo. Não é egoísmo, tá? É o parar para pensar em si mesmo. E você avaliar, por exemplo, tá, tudo bem, a gente tem um calendário que determina que agora nós estamos no final do ano e o ano que vem vai ser 2022. Ok, tudo bem. É um calendário físico, que a gente sabe que o universo e a energia não trabalham nesse calendário físico, mas ok, não tem problema nenhum. Ah, mas tá? precisa. Mas tudo bem, é uma forma de a gente ter uma coisa materializada que a gente determinar algumas coisas, ok? Né? Mas assim, você parar, e aí é a questão do sem julgamento, né? Sair do julgamento. Você avaliar. Eu, por exemplo, eu já estou fazendo algumas avaliações pessoais, tá? Então eu vejo assim, olha, eu não evoluí tais coisas ainda, eu não melhorei tais coisas ainda. Mas eu não fico parado pensando assim, nossa, eu não melhorei isso, eu não evoluí isso, eu não estou bom nisso. Eu fico pensando assim, eu olho para trás e digo, nossa, mas eu já estou tão melhor do que eu era um ano atrás. Eu estou tão melhor do que eu era 2 anos atrás. Ou seja, eu estou no processo. E isso, em algum momento, isso que eu não estou bom ainda, eu vou melhorar. Dê tempo ao tempo, respira e continua fazendo aquilo que você acredita que é certo e que está funcionando. Porque em algum momento tudo vai se encaixar e isso também vai acontecer. Então, eu acho importante a gente fazer esse exercício, sabe? De olhar, claro, como a gente disse, eu te reconheço, Armando, nisso aqui eu não estou no que eu gostaria de estar, eu reconheço isso em mim, eu consigo entender alguns comportamentos, por que eu tenho certos comportamentos e outros eu ainda não consigo entender. E se eu não consigo entender, tá tudo bem, em algum momento eu vou entender. Mas como eu estou melhor do que eu era antes? Eu estou evoluindo. Se eu estou no processo de evolução, respira, puxa o ar firme e deixa e relaxa que as coisas vão acontecendo, né? É isso aí. Descartou a outra, né? Não, descartou. Não descartou o amor, com certeza. Sabe, isso agora... que tu estava falando, Armando, é uma das coisas que até estava falando esses dias com a Donatella, que a questão, né, do cliente, né? Tu estava dizendo ali do praticar. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu pegava só clientes que ninguém queria. Tipo assim, o cara todo errado, né? Aquele cliente com dor. E aí eu fui conhecido como o cara que resolvia a dor. Então, assim, claro, poxa, tu tirar a dor de alguém, né? Ela seja física ou emocional, tu ajuda muito. E o que essa pessoa faz? Ela vai te indicar, né, para outra pessoa. Então, por muito tempo, assim, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, nos últimos 7 anos, eu era o cara que as pessoas chegavam com dor e saíam dali sem dor. Tipo assim, né, caminhando, mas de um jeito melhor. Por quê? Porque o meu objetivo não era só tirar a dor, fazer um exercício para a dor, mas era o fato que a gente também tem o poder, vamos dizer assim, de escutar as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, né? Nesse mundo que está mudando bastante, as pessoas não têm parado para escutar. Não é a dor do outro, mas para escutar o outro, né? Às vezes a pessoa não precisa dar um conselho,
Mas nós, como os professores de educação física, como personal trainer, a gente escuta muito, né? E a gente tem que fazer o ato consciente de escutar, né, a pessoa. E isso é muito legal. E eu sempre digo que o meu objetivo do meu cliente não é que ele emagreça, é que ele se sinta melhor, né? O emagrecer vai vir depois, né? Então, assim, o cara, por que que a gente tem que trocar a imagem, né? Ou como a gente vai trocar essa imagem? Vai sair dele, né? É ele que vai ter que fazer isso, porque ele vai se movimentar melhor, ele vai se sentir melhor, né? Ele vai começar a cuidar. Porque se tu, como a Donatella, acho que colocou muito bem, começar a impor esses traumas ou essas imagens de um corpo perfeito, ou que tu tem que ser muito bom e fazer esse exercício perfeito, pode ser que nesse dia ele não consiga fazer, mas pode ser que num outro dia, como tu colocou, Armando, ele consiga melhorar. Então, eu acho que o nosso lado, assim, né, como profissional, seria isso mesmo, de conduzir, né, as pessoas a fazerem isso, né? E até eu achei muito legal que a Donatella estava falando ali aquela questão do guerreiro, né? Às vezes a gente tem muitos clientes, e vocês vão observar, apesar disso, e depois a Donatella pode confirmar, que tem um problema nos ombros, né? E aí tu pergunta, tu tem que tentar entender qual é o arquétipo, né? E que esse cliente tem, né? Assim, pô, o cara é um guerreiro, né? Então, e assim, ele não para de estar sempre empurrando, ou, né, como é que pode dizer, Donatella? Sempre lutando, Sempre sempre Carregando. tentando, sempre sabe? armado, né? Tá sempre ali com Sempre o armado. escudo e a espada, empurrando e pensando que tá fazendo força. E aí, o legal de poder colaborar com a Donatella, e depois, se vocês, outros profissionais, quiserem um dia conversar com a Donatella sobre isso, é como desarmar essas pessoas. E é muito legal. A Donatella faz uma coisa que eu acho legal, assim, que é esse negócio de imagem através das cartas, né, dos antenatos, que vou dizer, dos teus antepassados, e vem bem esse reflexo, assim, né, que tu pode fazer um exercício, que eu acredito que a Donatella vai explicar depois, que é um exercício para realmente tirar essas tuas, no caso do guerreiro, né, tirar as armas desse guerreiro para que ele seja viva esse momento, o seu eu agora, né? É tirar, na verdade, tirar essa pessoa de combate, né? Essa pessoa está sempre pronta para o combate e vai carregando esse peso nos ombros. Você falou uma coisa interessante, Michelangelo, que é essa questão do profissional ouvir, né? A gente sabe que muitas das dores dos nossos alunos são emocionais também, né? E quando a gente aprende a ouvir essa pessoa e tenta mostrar para ela uma nova foto da situação que ela está vivendo, com certeza é uma forma extremamente útil da gente ajudar aquela pessoa sem mesmo colocar a mão nela, né? Sem passar nenhum tipo de movimento ali naquele momento. Eu queria saber, Donatello Michelangelo, como que essa percepção dessa nova imagem ela pode ajudar ali naquele comportamento que vai mudar a pessoa durante o movimento, pensando nessa questão do lado da dor. Como que isso pode ajudar a pessoa? Olha, eu disse que eu vi quanto é incrível o mudar das pessoas quando vê as imagens do seu próprio dor, né? Usando esse lado da criatividade no sentido ter algum cliente do Michelangelo, por exemplo, que eu conheci e eu sempre perguntei de fazer um desenho, de desenhar ou de achar uma imagem que pode representar o seu dor, ok? Se tu tá percebendo um dor em alguma parte do seu corpo, tem que representá-lo através de uma imagem, qualquer uma, sem julgá-la, mas tem que ser uma imagem. Assim, depois tem que olhar para essa imagem, ver o que ela está representando.
analisar, falar sobre isso, depois tem que fazer paz com essa técnica muito simples, que pode ser usada de todo mundo, e depois isso vai melhorar. Vai melhorar o dor e a capacidade de se movimentar de novo, sem dor, percebendo cada vez mais melhorar do seu movimento. Desse jeito, as imagens que vai sendo trocada, que vai sendo aquela distorcida, que vai sendo melhorada, vai sendo diferente, assim pode ajudar muito no dor. E como nós comentamos vocês comentaram na nossa reunião, que a gente foi ajustando as ideias para a live, vocês conversaram sobre clientes que vocês dois atendem. Como é que funciona esse processo? Então, o cliente passa pela Donatella, tem todo esse processo, ela faz esse entendimento, olha para essa imagem dor, e aí o Michelangelo vai fazer o movimento com essa pessoa. Como é que vocês conversam isso? Como é que isso se processa? Solitamente, quando tudo nasce, começa... Desculpa, porque alguma vez eu falo italiano, né? Gente, me perdoa. Donatella, você fala português muito bem, Donatella. Desculpa, gente, se eu tô cometindo algum réu. Me perdoa, gente. Assim, se tudo começa por um dor físico, do lado físico, os clientes vai do Michelangelo vai vendo onde está a problemática, né, do movimento, vai corrigindo e depois ele me diz, ok, agora vai encontrar essa pessoa. Assim a gente vai unindo o tipo do trabalho, no sentido que ele ajuda a pessoa a se movimentar, corrigindo. Eu vou olhar com as pessoas de onde nasce a problemática, ok? Porque eu digo, você pensou que essa dor, essa dificuldade pode ser também um problema, uma dificuldade das imagens, de uma coisa que foi contada, uma história que você escutou. Vamos entender, ok? E assim, eu sempre digo para o meu cliente, me mostra que imagem você tem desse dor. Assim, eu já te contei, depois que ele me olha um pouco estranho assim, como eu tenho que fazer um desenho do meu dor. Vamos encontrar as imagens do seu dor. Depois que ele entende o processo, entra no processo, é maravilhoso o que vai acontecendo. Até porque assim, até se diverte, sabe? Tá se divertindo com o seu próprio dor, tá entendendo que tem um poder sobre aquele dor. Um poder de transformação, não é vítima do dor. E também o trabalho que Miguel vai fazendo de movimento, como é que eu posso dizer? Vai dando ainda mais força, okay? A sua ideia de ter um poder sobre a dificuldade, ok? Porque, entende? Porque ele consegue se movimentar. Assim, eu tô me movimentando, eu tô conseguindo ver as imagens que estavam me incomodando. Eu consegui dar um nome e um sobrenome a essa dor. Assim, eu entendo quem é ele. E eu vou tirar de mim. Entende? Porque, esse o jeito de trabalhar junto. Sim. Donatella e Michelangelo. Porque eu entendo assim, hoje eu tenho essa percepção muito mais forte. O movimento, ele é um caminho, ele é uma porta de entrada para a gente entregar mais empoderamento para essa pessoa, mais confiança para essa pessoa. E ela poder olhar as suas dores, olhar as suas dificuldades com um olhar um pouco mais firme, um pouco mais forte. Sim. Um pouco mais empoderado para poder encarar aquilo que está incomodando, aquilo que está causando desconforto, né? É muito importante. O movimento é maravilhoso porque o movimento físico
ajuda o movimento interior. O movimento interior ajuda o movimento físico, entende? As coisas estão juntas. Sim. Porque o corpo é uma maravilhosa escátula. Caixa. Uma maravilhosa caixa que tem entre si as almas, o espírito. Isso. Assim, se a gente não teria essa caixa maravilhosa, não poderia fazer nenhuma experiência nessa vida. Assim, essa caixa abençoada tem que ser tratada muito bem. É muito interessante essa colocação, essa questão da transformação. Sim. Né? Essa questão da vitimização, porque as pessoas que eu e a Armanda, a gente trabalha muito com pessoas que têm dor crônica, eu acredito que Michelangelo também, né? Então acaba que essa dor, ela vira uma companheira assim diária, né? E muitas vezes para a pessoa largar aquela dor, é como se ela tivesse perdendo uma coisa muito importante para ela, porque por mais que incomode, quando aquilo sai dela, parece que faz falta. Né? E aquilo leva a pessoa a uma vitimização constante. Né? E é interessante isso, eu adorei essa questão dessa foto, dessa imagem que a gente faz, porque é muitas vezes a imagem que a pessoa ela faz do movimento. Né? Ela pensa assim, o movimento vai me fazer mal, mas por quê? O que você tem lá de trás que te entrega tanto medo assim? Sim, Qual foi crença, né? Qual foi o último movimento que você fez que te traz uma sensação ruim? Então, muitas vezes, até o próprio profissional não entende essa comunicação, esse comportamento, né? Não sabe como agir, e às vezes insiste para que o aluno faça. E isso gera mais dor, isso gera mais insegurança, e isso leva o aluno a ficar em repouso novamente e a ficar sedentário novamente por medo, né? Até mesmo por uma atuação não favorável daquele profissional, né? É isso. Até tem muita gente que estava com um grupo familiar ou com os amigos, ou que sempre diz para ele que é fraco, né? Que é fraco, tu é frágil. Ela é frágil. Não faz isso, não diz isso. Meu Deus do céu. Assim, se tu tem uma imagem de fraco, é óbvio que quando o seu treinador diz, muito bom, agora tem um kettlebell de 40 quilos, tu diz, eu não posso fazer isso. Não, eu não posso, eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu vou me machucar. Eu vou me machucar. Eu não consigo. Depois, quando consegue levantar, diz, oh meu Deus, eu tenho superpoder. Eu virei um super-herói. Não, é que agora tu tem uma pessoa que está te ajudando a tirar aquela foto de fraco que tu tem entre tu. Está te ajudando a mudar a sua vibração ali, né? Autopercepção. Está sendo animado diferentemente. Eu acho que... Desculpa, Rafa. Eu acho que nós aqui, profissionais, né, do movimento, a gente precisa começar a exercitar esse olhar de olhar o aluno de verdade, né? Não olhar o aluno fisicamente, aquele que está na nossa frente, mas olhar aquele aluno lá dentro. O que ele está te dizendo, o que ele te fala com o corpo dele, né? O que ele fala, o que está inserido nas frases que ele diz, que está lá naquela... Tem um cantinho escondidinho da frase que ele está dizendo alguma coisa para você. Né? Que a gente precisa fazer esse exercício de aprender a ouvir melhor os alunos e entender melhor os alunos. Né? E claro, a gente, a partir disso, fazer as pontuações e fazer entrar, né, nesse processo de uma forma que traga para o aluno mais confiança, para que ele possa demonstrar no movimento mais confiança, né? E não simplesmente, pega esse peso aqui, levanta e vamos lá e pronto, tu é forte, tu vai conseguir. Mas ele está dizendo para ti está te passando algumas informações que talvez naquele momento não seja adequado você fazer aquilo com ele. Né? E a gente aprender a ter esse olhar, a esse entendimento, né? É verdade. Sabe o que é? Agora, eu e Miguel somos marido e mulher, né? Somos um casal. Mas eu fui a sua primeira aluna. Michelangelo. Michelangelo. Tá? Isso, tá perigoso. Menino danado. Brasileiro. Esse menino brasileiro. Essa italiana
caiu na rede. Tá. Assim, eu conheci ele. Não, era para dizer. Era para dizer que eu conheci ele. Eu adorei o seu jeito. Sabe por quê? Porque ele te fazia treinar, ele estava te ajudando, mas ele te perguntava como é que tu te sente. Eu olhava para ele, não estava acostumada com o personal se importando como eu estava me sentindo. Nossa, imagina. Entende? Porque cada manhã que eu chegava a fazer a aula, às 7 de manhã, um sono, um canso, um frio, no inverno, assim, a gente se conhecer no inverno, que tu não tá com muita vontade de fazer treinamento, mas tu vai porque tu quer fazer, te mexer. Até estava passando através um lado da minha vida que não era muito fácil. Ele, primeira coisa, me perguntando, como é que tu te sente? Eu falava de como eu estava me sentindo e depois ele me fazia o programa de treinamento, que era para me dar força, sim, mas também respeitando o meu estado de alma, como eu estava me sentindo. Assim, eu cada vez mais conseguia passar para frente do meu limite. Mas não só um limite físico. O meu limite que naquele momento a minha fraqueza interior estava sendo e que estava bloqueando também o meu movimento, entende? É essa a diferença. A coisa que vai sendo um diferencial, uma coisa diferente. Diferenciações. Diferente. A gente cria palavras. Um diferencial. Um diferencial no atendimento, no trabalho, no olhar para o aluno. Porque alguma vez eu digo também canseza. Eu consigo mexer. A stanchezza, que é uma palavra italiana com canso. É assim, para mim, é canseza. Eu crio alguma vez palavra que não existe, né? A gente tem uma língua particular. Sim, mas brasileiro, por sorte, é um povo muito gentil nisso. Assim, me perdoa alguma vez. Não, sem problema. Deixa eu aproveitar o gancho, posso? Sim, óbvio. Pode, claro. Pode. Deixa eu aproveitar esse gancho. Pode, claro. Eu gostaria que os dois respondessem. A gente faz uma pergunta surpresa para os nossos convidados. Eu acredito até que vocês já imaginem qual é, né? Mas eu quero aproveitar essa questão que você está falando, da questão aí do movimento, né? De como o movimento te ajudou aí, né? A enfrentar momentos aí na sua vida. E eu gostaria de saber de você, Donatella, e depois Michelangelo, se o movimento, para você, se ele te traz felicidade. Só felicidade. Até traziu para mim um marido maravilhoso. O movimento para mim sensacional. Amor, assim, mais felicidade que assim não pode ter na vida. E ainda eu tô treinando. Te imagina, às 7 de manhã. Adorei. Assim, olha, que declaração. Declaração ao vivo para o mundo todo. Ao vivo, né? Que legal, gente. Agora que legal, nossa. Isso que ela falou, né? Eu vou dizer assim, ó, é óbvio que o movimento traz felicidade, porque quando eu me movimentei para sair do Brasil e vir aqui para a Itália, né? Então o movimento me trouxe a Donatella, né? Porque eu que saí do Brasil para encontrar ela. Sim. Então o movimento não me só traz felicidade, mas também me traz muito amor. Então é isso. E isso é muito, muito interessante, porque não tem como a gente pensar em movimento só em movimento do corpo, né? Porque se a gente movimenta o nosso corpo, se a gente está com o corpo saudável, a mente saudável, a nossa vida entra num ciclo, numa vibração de movimento muito positiva, muito satisfatória. Né? Então, esse movimento do corpo, onde a gente busca ali a questão da saúde, e o movimento que isso entrega para a gente na nossa vida,
é uma conexão muito fantástica. Tudo tem movimento, do jeito. Super, super. Tu não pode fazer, tu faz uma hora de aula bem feita, não pode ter uma imagem negativa depois, não pode ter uma vibração ruim depois, não pode, porque Sim. tu mexeu, porque tu conseguiu ir para frente de um limite que tu tava, porque tu conseguiu respirar, se oxigenar, fazer pensamento positivo, porque tu tá escutando uma boa música, entende? É Sim. isso, gente. Assim, só que eu acho que a receita perfeita é fazer por cada uma coisa diferente. Eu acredito que cada um de nós, sendo que é único de verdade, único, especial, não tem errado, perfeito. Cada um é perfeito do seu jeito. E do seu jeito tem que ser treinado. Do seu jeito tem que ser escutado. Do seu jeito tem que mudar a sua própria imagem e criar a sua própria imagem de vida perfeita. Isso é perfeição para cada um de nós. Assim, todo mundo vai vibrar em paz. Porque está em paz com si mesmo. Ok? A perfeição de cada um. Isso. Perfeito. Assim, gente, se você quer, eu posso dizer essa coisa das imagens que pode ajudar cada um, que é muito, muito fácil da estrela. Assim, Isso, eu ia te pedir, Donatella. Eu ia te pedir. Assim, eu falei antes do traumas. Cada um pode ter algum traumas que vai criando alguma imagem entre si distorcida. Isso pode incomodar. Tudo bem. Se você sente alguma coisa incomodando, tem que parar um minuto, encontrar essa imagem que pode ser uma lembrança, uma sensação. Se você não consegue ver uma imagem com clareza, procura olhando livros, faça um desenho, alguma coisa que você pode olhar, que pode representar aquela sensação ruim que você encontra alguma vez na sua vida. Ok? Feito isso, até depois pode ser feito por um dor físico, que eu já dizia antes, né? Você tem um dor físico, perfeito. Representa com um pouco de criatividade aquele dor físico com uma imagem, ok? Depois que você tem essa foto para frente, olha para ela. Faça um desenho muito simples, até aquele de guri na escola, né? Não precisa ser perfeito, não tem que ser Picasso. Não precisa, precisa fazer uma estrela de 5 pontos. 5. Ok? Na primeira ponta, você vai escrevendo te perdoo. Na segunda ponta, você vai escrever te agradeço. Na terceira, vai escrever te amo. Na quarta, você vai escrever eu te abençoo. E na quinta, vai escrever eu confio em ti. Ok? Tudo isso vai ser escrito e está referido às imagens que você está olhando. Porque aquela imagem estava com a sua função, ok? Assim, eu te olho, eu te digo, pode ser uma desarmonia que você estava entre você e a sua própria mãe, uma situação de doença que você viu que foi apavorante, uma coisa triste que você passou, você tem que olhar, lembrar e depois fazer para cada pontinha dessa estrela dizer eu te perdoo, eu te agradeço, eu te amo, eu te abençoo, eu confio em ti. E dizer isso para quanta vez você precisa. Pode ser 1000 vezes, cada dia 1000 vezes, pode ser uma. Não existe uma regra. A regra é a sua regra, não é de nenhum outro. Mas, fazendo isso, você faz até entender que essa imagem
está mudando, ok? Tem que perceber um alívio olhando para aquela história, entende? Você tem que perceber um alívio e dizer, olha, eu estou sentindo que essa coisa está se afastando de mim, está sendo uma sensação diferente. Eu lembro que meu pai foi ruim aquela vez, mas isso agora não está mais me importando como 3 dias antes. Eu não estou mais lembrando dessa situação com a mesma força de antes. E vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Isso para cada coisa que você está incomodando. Ok? Essa é uma técnica muito, muito, muito simples. É bem velha, bem antiga, não criei eu, né? Isso. Mas funciona. E cada um de nós pode fazer isso com qualquer coisa, de qualquer área da sua vida que está incomodando. Que legal. Dona Tela, você tem algum curso ou workshop que você esteja trabalhando aí na Itália? Agora, eu estou trabalhando na Itália, estou terminando de criar um site onde eu acho que é no ano novo. Vou fazer um pouco de trabalho online também, workshop, curso. E agora estou trabalhando para fazer um pouco de apresentação de tudo isso bem feita. Sim. Isso. Assim, por enquanto, até o final do ano, não vou fazer coisa nova, mas no ano novo, sim. Eu vou fazer isso. Vai mantendo a gente aí atualizado, né, Amanda? Sim. Com certeza. Sim, com certeza. Sim. Porque tem muito tipo de trabalho para fazer que pode ser feito para trabalhar sobre esse sentido. O seu trabalho, ele tem que correr o mundo. É importante. É verdade. É importante. É verdade. Eu acho que cada pontinha que você atinge, se você atinge uma pessoa, essa pessoa leva uma outra energia para dentro de casa, que, né, vai virando ali um ciclo do bem, né? Isso precisa correr o máximo de pessoas assim possível. Eu acho que cada um de nós tem um poder enorme, sabe? E que o poder é poder para fazer bem para si mesmo. Eu estava no comentário o amor para si mesmo, assim, né? Uhum. Amor para si mesmo é a coisa principal. O relacionamento mais longo que a gente terá na sua vida e tem garantia que tu vai ficar com ti mesmo. Isso não tem dúvida. Assim, tu tem que te amar muito e te tratar muito bem. De verdade. Não só nessa vida, né, Dona Tela? E não é só nossa vida. É isso. Depois, sabe, se tu tem sorte, pode encontrar outra pessoa juntas. Mas contigo tu vai passar a vida, não tem dúvida. Assim, tem que te tratar bem, te conhecer, te amar muito e depois jogar fora toda essa linda energia para fazer um mundo melhor, né? De gente que se ama. De gente que se ama e se conhece. Exatamente. Michelangelo, 2022, quais são os planos? Eu tenho que ir para o Brasil, né? Esse é um plano. Olha, então, eu só tenho uma sugestão. Eu acho que tem que vir Dona Tela e Michelangelo para o Brasil e a gente fazer um workshop. No Brasil. No Brasil. No Brasil. A gente tem muita saudade do Brasil. Eu não vejo a hora. Não vejo a hora de ir de novo. Venham. Pô, saudade de encontrar vocês, viu? Né? Poxa vida. Também. Prometo que não te faço chorar mais. Eu também coxinha. Isso ainda vai acontecer em algum momento, Michelangelo. Aguarde. Essa parte você esquece, filho. Essa parte você esquece. Essa a gente não vai poder contar, ela é muito longa. Preciso de outra live, né? Aliás, eu preciso de outra live. Só para contar isso. Prometo não te fazer. Nós temos um fechamento, produção? Temos, sempre temos.
Ah, tá. Eu sempre costumo fazer algum tipo de reflexão ao final das lives, né? Na verdade, para essa live eu não procurei nada, porque eu sabia que a live já seria uma grande reflexão. Como disse o Simael ali, né? É uma live de psicoterapia. Mas eu acredito muito, e pessoalmente falando, né? Eu acredito muito que quanto mais a gente conseguir olhar para a gente e olhar para aquilo que está escondidinho ali na floresta negra das nossas almas, da nossa alma, a gente vai conseguir trazer mais luz para essa floresta. Eu acredito muito nisso. Eu acho que fazer esse reconhecimento é muito importante. Eu vejo assim, o que eu falo, né? Muitas vezes a gente faz o reconhecimento, entende que nesse momento eu ainda não tenho as ferramentas para poder fazer a transformação daquilo que eu reconheci. Mas pelo menos eu tenho a consciência que está lá. Eu já sei o que está lá. E isso facilita o processo de quando eu tiver as ferramentas eu poder olhar para aquilo de novo e fazer e trazer luz para aquela situação. E até faz a gente ter mais competência para ir atrás das ferramentas para a gente fazer essa transformação, sabe? Eu acredito muito nisso. Quanto mais a gente se doa e quanto mais a gente olha, a gente consegue. Eu até brinquei com a Rafa, acho que foi ontem, anteontem, que eu disse assim, que se eu tivesse começado o meu processo de autoconhecimento por algumas ferramentas, eu não teria entrado, porque eu não estava preparado para acessar através das ferramentas que hoje eu acesso. Não vou falar porque a gente vai se estender e não é o caso. Mas quando a gente se permite olhar para tudo que está por aí, tem muita energia por aí, tem muitos caminhos para a gente que nos permitem acessar a nossa própria energia e a gente fazer essa transformação. Eu acho que cada um tem que se permitir olhar para isso sem julgamento e entender qual é o seu caminho nesse processo. Né? Eu acredito que estar encontrando o meu. Eu acho que isso, na verdade, eu acho que a gente vai passar a vida inteira encontrando o caminho para algum tipo de iluminação e talvez no último dia, no último respiro, eu vou dizer assim, encontrei. E aí a gente parte para outra dimensão para seguir a nossa vida em outro lugar. Né? Eu acho que isso é a vida toda, todos os dias, a vida toda, a gente vai passar por esse processo. A gente veio aqui para aprender. E segundo a Rafa, eu ainda preciso de 2 psiquiatras para me ajudar. Mas eu vou melhorar. Ela disse isso, gente. Não disse, não. Foi uma sua sugestão. Não, foi ele mesmo. Ele mesmo disse. Ele mesmo. Eu só concordei. Não fiz mais nada. Eu falei, eu vou falar com o meu psiquiatra. E a Rafa falou, só um? Precisa de mais. Eu disse, 2? Poxa vida. Mas eu acho que é isso. A gente tem que encontrar quais sejam os caminhos, sabe? Se vai ser... Eu acredito na parte clínica. Tá? Eu acredito que a parte clínica ajuda muito. Mas eu acredito cada vez mais que a gente tem que olhar para a energia. E aí a energia não está na parte clínica. Ela está no mundo mais espiritual, na nossa alma, e a gente tem que olhar para isso também. Com certeza a gente precisa olhar para isso. Mas a gente precisa conhecer um pouco tudo, né? Por sorte. Exatamente. Nesse mundo somos muitos. Cada um de nós tem a sua área de competência, a sua capacidade, o seu dom. Cada um de nós tem seu projeto, né? Uma sua capacidade assim. Por quê? Não tem uma coisa é útil, uma coisa não é útil. Tudo é útil. Cada um tem que ir naquele momento falando e se ajudando com aquela coisa que naquele momento precisa. Tudo é útil, tudo precisa. Você falou uma coisa, Donatella, naquela da nossa reunião sobre o que vibra, né? O que vibra na gente, né? Exatamente. Se a gente encontrar aquilo que vibra, que é, poxa, por aqui vibra para mim, por aqui é um caminho que eu posso aquela coisa me encontrar. Que tá semelhante, né? Tá semelhante, Isso. assim, eu gosto. Assim, é se respeitar muito. Porque se aquela coisa de comer, eu não tô gostando, aquele sabor, tô sentindo que não tem que se esforçar, tem que escolher aquele sabor que tu tá gostando, porque aquele tá semelhante contigo. Assim, eu digo sempre, quando você não consegue se conhecer olhando por dentro, olha o que tá escolhendo fora. A gente que te acompanha e lugar onde tu gosta de ir, o que tu tá fazendo, o que tu tá comendo.
Entende? Como tu tá te tratando. Desse jeito, assim, tu tá entendendo um pouco melhor como é que tu tá indo dentro. E se agora tu tá tudo bagunçado e tá comendo mal, falando mal e como é que eu posso dizer? Maus Se relacionamentos. acompanhando, sabe, com pessoas que é ruim, gente que tá de vítima, gente que tá, como é que se diz, lamentando? Reclamando. Reclamando, gente que Lamentando, reclama, sabe, reclama assim. Eu acho que tu tem que te perguntar, entre mim, o que está acontecendo? Por quê? Eu estou procurando essa situação, assim encontra aquela foto, faz aquele trabalho da estrela e vai ver que aquela gente que tu tava te acompanhando não vai gostar mais. Vai dizer, meu Deus, como é que eu conseguia? Eu não tô gostando mais. Eu não tô aguentando mais esse estilo. Eu não tô mais gostando desse restaurante. Eu não tô mais gostando dessa companhia. Por quê? Porque tu fez uma mudança. Porque tu fez, Exato. pá, sabe? Tu pulou pra frente. Não é melhor ou pior, mas tu pulou pra frente. Daquele que era o teu estado antes. E agora tu não pode pular de novo pra trás. A vida é feita só para ir para frente. O universo, o único lado, o único verso, só para frente. Entende? Isso é uma magia, eu acho. Uma magia maravilhosa. A gente tem muito poder. Muito, muito poder. E a gente reconhecer isso e fazer a aceitação, né? Sim. De que vão acontecer mudanças. Pessoas vão se aproximar, pessoas vão se afastar. Você vai mudar a maneira de trabalhar, você vai deixar de fazer uma coisa, vai fazer outra. Porque esse é o processo de crescimento, né? É processo de crescimento, é maravilhoso. Eu acho que tem que se preocupar quando não acontece nada por muito tempo, no sentido bom do termo, preocupar. Porque significa que está sendo um pouco parado, não está tentando coisa diferente, não está fazendo, se aproximando de pessoa diferente, não está criando, não está sendo criativo, entende? Assim tem que tentar fazer coisa. Não como um louco, mas fazer coisa, tentar coisa diferente, conhecer pessoas diferentes. Dizer, eu gostaria de aprender. Vai aprendendo, faça. Não tem limite. Não tem. Não tem limite. Perfeito. E isso vai te dando cada vez mais clareza, né? Isso. É por isso também reforçado de um bom treinamento físico, que isso vai te ajudando, né? Te sentir um pouco mais poderoso, um pouco mais elástico, capaz de se movimentar bem. Isso ajuda, isso dá um reforço naquele que está se movimentando entre si. Perfeito. Legal. Perfeito. Então, estou muito feliz. Muito, Nós muito. também. Eu acho que eu não consigo dormir agora. Eu também não consigo. Eu fico depois eu fico muito acelerado. Fico aceleradíssimo. É uma euforia, a adrenalina fica Sim. a mil. Gente, que a cabeça fica viajando. Que horas são agora? 00:22, é isso? Isso aí. Sim. É isso aí. Jesus. Vamos deixar eles dormirem, Rafa. A Donatella falou tanta coisa bonita, o Michelangelo falou tanta coisa bonita, mas ainda assim eu vou pedir a vocês dois que deixem aí mais uma mensagem linda no final pra gente. Bom, então, já que o Armando não tinha preparado, eu preparei uma aqui para ler, então, né? Eita! Um adendo. O Michelangelo adora contar histórias. Ele é um ótimo contador de histórias. Uma vez eu era melhor. Eram outras histórias. Eram outras histórias, exatamente. Então, vamos lá, né? Eu separei essa aqui que eu acho que é bem legal, né? A Divindade dos Homens. Uma velha lenda hindu que conta em uma época imemorial, todos os homens na Terra eram deuses. Mas os homens pecaram e abusaram tanto do divino que Brahma, o deus de todos os deuses, decidiu que a divindade fosse retirada dos homens
e escondida em um lugar que jamais fosse encontrada. Um dos deuses disse: vamos enterrá-la profundamente na terra. Brahma replicou: não, o homem pode escavar a terra e encontrá-la. Outro deus disse: então vamos jogá-la no oceano mais profundo. Brahma não concordou. O homem aprenderá a mergulhar e um dia vai encontrá-la. O terceiro deus disse: por que não esconder na montanha mais alta? Brahma então disse: não, o homem pode escalá-la. Então Brahma disse: tem um lugar melhor. Vamos escondê-la no interior do próprio homem. Ele nunca vai pensar em procurá-la. Caramba! É isso mesmo. É isso mesmo, né? Assim, Olhar para dentro de si. Olhar para dentro de si. Olhar a isso. sua imagem, né? Assim, eu acho uma coisa que eu espero de coração, de verdade, é que quando eu serò bem velhinha, eu vou deixar esse mundo, eu espero que eu conseguir dar uma ajuda a gente a encontrar esse lado divino que cada um de nós tem. Sem ter medo, né? Porque não precisa ser um Deus na Terra, mas encontrar aquele lado que está conectado com o lado divino maravilhoso, toda a capacidade linda, maravilhosa que a gente tem, cada um de nós tem. Se eu vou conseguir dar uma ajudinha para encontrar isso, eu vou ficar feliz. Assim, olha, eu vou de verdade desejar para todo mundo de encontrar essa parte. Produção? Nossa. Eu quero agradecer a Donatella e Michelangelo. Eu tive o prazer de conhecer a Donatella em 2015. Já Em 2015 eu estava num momento da minha vida muito desafiador. Muito já difícil. passou muito tempo. Já passou muito tempo. E é isso que eu falo, né? Eu consigo olhar para aquele momento que nós nos encontramos aquela vez e olhar para nós hoje aqui e dizer assim, como foi maravilhoso todo esse processo para nos colocar novamente frente a frente aqui numa live. Novamente aqui. Sabe? Então eu acho que isso é o mais maravilhoso da vida, de viver essa vida, sabe? De você conseguir olhar e dizer assim, nossa, olha todo esse processo. Olha como nós estamos aqui hoje, nós somos pessoas diferentes daquelas pessoas daquele momento. A gente conseguiu manter um processo de evolução, de crescimento. Sim. Né? E eu acho que isso é grandioso, eu acho grandioso. Maravilhoso. É maravilhoso. Não, o processo todo aqui da maratona de lives, do Movimento para a Felicidade, da maneira que eu e a Rafa começamos a construir essa história, e de poder trazer pessoas como vocês para conversar com a gente, conversar com com as pessoas que nos seguem, que gostam de acompanhar a maratona, para mim é um presente. 2021, isso para mim é um presente. É um grande presente que eu recebi. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece. Eu agradeço bastante. Eu acho que eu costumo dizer que se tinha que acontecer a pandemia, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu entendo que foi meu período de maior crescimento. Isso. Foi um momento, assim, que foi extremamente difícil, obviamente, para todo mundo, mas eu nunca me vi numa constante, eu tive altos e baixos, mas eu nunca me vi numa constante tão como que eu posso dizer, tão constante mesmo, numa vertente, numa linha tão constante ali de crescimento. E é muito interessante, porque eu agradeço a pandemia de ter vocês aqui hoje comigo. Se não fosse a pandemia, nada disso estaria acontecendo. Né? Se não fosse a pandemia, a gente não teria iniciado aí a nossa maratona de lives, que o online nos entregou essa possibilidade de eu e a Armanda a gente entrar em contato e de repente fazer uma coisa tão grande que a gente nem, né, Armanda? A gente não tinha nem ideia. A gente não tinha nem Era um sonho distante, assim, quem sabe será um dia isso poderia acontecer, sabe? Mas eu acho que a gente nem pensava assim dessa forma, né? Não. As coisas foram acontecendo. Então,
E cada live para a gente foi um crescimento muito grande. E a gente, sem dúvida nenhuma, a gente está muito feliz de ter essa oportunidade de fechar o ano, de fechar a quarta edição, de fechar a maratona de lives aqui com vocês, com um assunto tão importante que a gente precisa de levar isso. Eu brinco, falo, nossa, você precisa ser vista pelo mundo. É uma brincadeira, né, entre nós aqui, com poucas pessoas assistindo ou que vão assistir, mas se cada um pegar essa live, entregar para um, entregar para outro, entregar para outro, e a gente conseguir levar essa mensagem, sem dúvida nenhuma, a gente, em volta de nós, a gente vai fazendo cada vez um mundo melhor. E esse padrão vibratório está melhorando cada vez mais. Eu tenho uma gratidão no coração porque você concluiu essa live dizendo o suco, a essência da informação que eu passei hoje. Você antes imaginou essa coisa e depois viu que aconteceu. Mas antes você criou as imagens. E agora, na sua semelhante, olha aqui, a gente está fazendo uma live. Entende? Exato. É toda aqui a magia. Eu posso fazer só um adendo. Posso fazer só um adendo? Posso fazer só uma pequena declaração de amor para o Michelangelo? Não tô ciumenta, não tô. Não, eu tenho... Não, eu e Michelangelo, a gente criou uma relação como eu e a Rafa criamos, Rafa. Foi uma relação que começou distante, totalmente à distância, e se criou uma amizade fortíssima, uma amizade poderosa, entende? E quando a pandemia começou lá o ano passado, que começaram as lives, e aí o Michelangelo também começou a fazer lives, eu olhei um dia e pensei assim, um dia eu vou fazer uma live com o Michelangelo. Olha aí, tu vê, né? Sabe, o ano passado. Eu disse assim, o Michelangelo é um cara que precisa estar numa live comigo. Porque assim, eu tenho um amor muito grande, um respeito muito grande pelo Michelangelo, pela história que ele construiu para ele, pela coragem dele, pela valentia dele em largar uma vida que ele tinha estabilizada no Brasil e acreditar que ele podia alguma coisa mais, que ele podia algo mais, e esse cara construiu coisas impressionantes. Esse cara trouxe a Strong First para o Brasil, sabe? Ele trouxe a maior escola de querobel de força do mundo para o Brasil. Tá? Então ele é um cara gigante. Michelangelo é demais. E foi interessante, porque quando o Michelangelo, eu já seguia o trabalho, já acompanhava, né? Já tinha uma admiração muito grande. E até que o Michelangelo me chamou para fazer a live, né? Com o HMO, fizemos a live. E eu fiquei muito feliz com toda aquela situação, comentei com o Armando e tal. Falei, nossa, que legal e tal. Eu fiquei um pouco surpresa, porque eu não sabia exatamente o que era. E quando o Armando falou da live, eu falei assim, gente, é o Michelangelo, aquele que me chamou, eu ainda não tinha ligado ainda muitos pontos. É isso mesmo? Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. Então, isso é muito legal. Né? É sensacional. A gente tem hoje aqui pessoas que eu já admirava, que eu já conhecia e que eu não conhecia tão profundamente, mas que está aqui agora, literalmente, na minha frente, diretamente da Itália. Porque nós somos deuses. Nós estamos honrados. Não, eu fico muito feliz. Obrigado pelas palavras, né? E eu posso dizer assim que um dos meus sonhos, já que tu perguntou, né, Amanda, o que eu gostaria do ano que vem, assim, sim. Eu sempre falo para a Donatella, o meu sonho é ser conhecido como o marido da Donatella. Porque quando a gente consegue reconhecer, né, ou ser reconhecido, né, eu acho que a gente consegue também ver no outro o quanto a outra pessoa pode ter a luz. Eu fico muito feliz com o que tu falou, Rafa, porque eu sempre digo para a Donatella que quando a Donatella fala, parece que o tempo para, né, para mim. E uma das coisas assim que realmente eu me apaixonei pela Donatella foi a sua capacidade de falar, né? Então, se a gente for o ano que vem aí para o Brasil, eu acredito que sim. Eu gostaria realmente que vocês organizassem alguma coisa, porque é difícil ter uma Ferrari do lado, né? Mas que ela não quer ser dirigida, vamos dizer assim.
Então, eu acredito que essa live é uma das coisas, vocês não sabem quanto nervosa ela estava, porque não é fácil falar uma outra língua, né? E também... Mas ela ficou emoção. fazendo... Não era nervosa, mas era emoção. Isso sim. Emoção. Então, uma das coisas aí que fica pro 2020, eu vou escrever na minha cartinha do Papai Noel, que eu sempre escrevo, né, as coisas que eu quero realizar. Então, eu vou escrever lá, vou fazer um workshop em Minas, em Belo Horizonte e em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Você agora, Michelangelo, você conseguiu me... Eu tive que controlar aqui para a pessoa pisciana, sabe? Eu tô aqui assim, ó, controlando. Minha mãe ainda colocou aqui casal lindo e faço dela. Que gentil, super obrigada. E venham para o Brasil, que eu e a Armanda a gente organiza, a gente faz questão de organizar um workshop de vocês. Ah, podemos fazer muita coisa. Né, que seja um BH e Porto Alegre. Enfim. O que importa é que a gente fique melhor depois. E tudo... O que importa é que o ser humano se livre um pouco. Porque eu acho muita potencialidade e muita gente fica mal por nada. Isso é triste. A humanidade tem que entender que o paraíso pode ser a vida inteira. É verdade. E que tem que parar de sofrer. Ponto. Parar de sofrer. Ponto. Exatamente. Somos felizes. Exatamente. Somos felizes, meu Deus. Que a gente está aqui por isso. Olha, já estão pedindo, ó, Minas está sendo disputada, atenção. Eu vou dizer do jeito brasileiro, todo mundo seja feliz. Isso. Todo mundo seja feliz. O ano que vem, então nós vamos pensar e nós vamos organizar isso, colocar no papel. E tem mais coisas além disso, mas nós vamos conversar com vocês em outro momento, não agora. Agora ainda é segredo. Tem segredo. Ano que vem tem novidade. E vocês estão dentro, tá? Eu só vou avisar, vocês estão dentro. Só para vocês saberem. Tá, boa, a gente se fala. Agradecemos, muito obrigado. Muito obrigado. Grazie mille. Grazie mille. Ficou com a gente. Obrigado por tudo. Um beijo. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que ficou assistindo. E todo mundo que vai assistir. Obrigado. Mais um ponto para Minas, hein? Ganhou. Beijão, pessoal. Obrigadão. Beijo, gente. Se cuidem. Obrigado. Boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau. Se cuidem. Muito bom. Tchau, tchau. Beijos e abraços. Beijo grande. Tchau. Beijo.